Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 34, versículo de número 8, diz assim: E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, governador da cidade de Joá, filho de Joacás, cronistas, para prepararem a casa do Senhor seu Deus. E foram Ilquias, o sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam a entrada tinham recebido das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. E eles entregaram aos que tinham encargo da obra, e superintendiam a casa do Senhor, e estes deram aos que faziam a obra, trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa, e deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras de junturas, e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaaté e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra. Todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música estavam lá sobre os corredores e dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra. Dentre os levitas haviam escrivães, oficiais e porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido da casa do Senhor, Ilquias o sacerdote achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias disse a Safã o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: Os teus servos fazem tudo quanto lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disto, Safã o escrivão fez saber o rei, dizendo: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto neste livro está escrito. Amém? Deus, esta é a tua palavra, ela foi lida e será ministrada aos nossos corações. É desejo do nosso coração, nessa noite de domingo, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco neste lugar. Fica à vontade entre nós também através da tua palavra, assim como o Senhor esteve à vontade através do louvor. Que nós possamos, ó Pai, ser fortalecidos e renovados pela tua palavra nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Durante esse mês de dezembro, hoje é o nosso segundo domingo, nós estamos falando sobre renovação espiritual. O fato de eu trazer essa série de mensagens de renovação espiritual aos irmãos, esse tema, é justamente pelo fato de estarmos aí no fim do ano, e eu não sei como foi o seu ano espiritualmente falando. Talvez o seu ano espiritualmente falando foi distante da casa do Senhor, você poderia ter feito muito mais. Talvez o seu ano espiritualmente falando
foi um ano distante da palavra de Deus, da Bíblia, foi um ano distante da oração, talvez foi um ano que você não fez nada para Deus, talvez foi um ano que nem fiel a Deus financeiramente você conseguiu ser. Então talvez este ano espiritual seja um ano que precisa ser esquecido. Nós vivemos, irmãos, tempos difíceis, e eu sei que dificuldades na caminhada espiritual, ela alcança desde você que está sentado nesse banco, até mim que sou pastor. Parece que nós estamos arrastando. O pós-pandemia trouxe uma sensação de espiritualidade arrastada, aquela sensação de que nós podemos fazer mais para Deus, e muitas vezes não fazemos. Talvez o seu ano de 2024 foi um ano onde você mergulhou no pecado, cometeu coisas que desagradam a Deus. A minha intenção em falar sobre renovação espiritual é perguntar para mim e para você: 2025 vai ser a mesma coisa? Nós vamos continuar pecando, distantes de Deus, longe da sua palavra, sem orar, mal vindo à igreja quando dá, dando para Deus o nosso tempo que sobra, sendo infiéis a Deus, não trabalhando em nada, não prestando a Deus nenhum tipo de serviço que beneficie a sua obra? Como foi seu ano espiritual de 2024? Irmãos, nós precisamos que 2025 seja melhor. Então nós temos aí esse mês, e já estamos no segundo domingo, faltam só mais 2, para virar uma chave espiritual no nosso coração, e aquecer o nosso coração na presença do Senhor. Semana passada falamos aqui, que para o nosso coração ser renovado espiritualmente, nós precisamos em primeiro lugar deixar o pecado. Largar o pecado é a primeira decisão que nós precisamos tomar, para que a chama do Espírito Santo se acenda dentro do nosso coração, para que Deus reavive os dons que estão apagados talvez espiritualmente, os dons que cessaram na nossa caminhada. Hoje nós encontramos muito cristão olhando para o passado e com brilho nos olhos, achando que no passado era 1000 maravilhas, sem conseguir enxergar o estado deplorável de sua espiritualidade nos dias atuais. Nós não podemos continuar assim, irmãos. 2025 precisa ser o ano que nós vamos nos levantar espiritualmente, e nós precisamos, largando o pecado. A mensagem de hoje, ela é uma mensagem que baseado nesse texto, eu quero trazer bem a calhar para o dia de hoje. A igreja cristã evangélica no mundo celebra o segundo domingo de dezembro como o dia da Bíblia. Quantos aqui sabiam disso? Hoje é o dia da Bíblia, né? Para os 99% aí, que só o Silvio levantou a mão, que sabia que hoje era o dia da Bíblia, hoje é comemorado o dia da Bíblia. Há até uma diferença com a data dos nossos irmãos pentecostais. A Igreja Assembleia de Deus celebra o dia da Bíblia no dia 8 de dezembro. Coincidentemente, esse ano caiu no segundo domingo, né? Mas a maioria das igrejas, das demais denominações, né, o restante das denominações, não só no Brasil como no mundo, celebra o segundo domingo de dezembro como o dia da Bíblia, e não o dia 8. Celebra o segundo domingo porque é o dia que a igreja se reúne, né? Então a Bíblia, ela tem um dia. Em algumas cidades brasileiras chega a ser feriado municipal. Algumas cidades decretaram o dia da Bíblia como feriado municipal. Só a título de história, não sei se vocês sabem, em Lagoa da Prata já foi feriado o dia da Bíblia, né? Foi um projeto do vereador Nasa, quando ele era vereador. Ele fez um projeto de lei municipal que instituía o dia 8 de dezembro como um dia do evangélico em Lagoa da Prata. Com o passar do tempo, a prática do vereador Nasa não deu prosseguimento. Hoje é apenas mais uma daquelas leis municipais esquecidas na Câmara dos Vereadores, né? Mas é uma data que a igreja precisava ser celebrada. A importância dessa mensagem de renovação espiritual no dia da Bíblia, ela não poderia ser diferente, porque não há renovação espiritual sem retorno à palavra de Deus. Assim como largar o pecado é importante para que o nosso coração seja renovado espiritualmente, voltar para a Bíblia é fundamental para que nós possamos ser renovados pelo Espírito Santo. E esse para nós hoje, sem sombra de dúvidas,
é o nosso maior desafio. Eu considero o retorno à Bíblia, nos dias atuais, um desafio maior do que largar o pecado. E largar o pecado, o Espírito Santo vai te incomodar. Ele já faz esse papel, ainda bem, né? Glória a Deus pelo Espírito Santo, que se não fosse ele, seria mais difícil largar o pecado do que voltar para a Bíblia. Mas nós temos o auxílio do Espírito Santo. Por exemplo, você pode analisar a sua própria vida, tomara que essa não seja a sua condição, mas suponhamos que esse ano você não leu a Bíblia, você só leu a Bíblia na igreja, e olhe lá, né? Porque hoje muitos de nós nem trazemos mais a Bíblia para a igreja, porque a temos no celular, a temos no telão, né? E aí às vezes a gente vê mais a necessidade de carregar a Bíblia. Então talvez você leu a Bíblia mal dentro da igreja, mas mesmo lendo a Bíblia só de vez em quando, não tendo aquela leitura cotidiana, o Espírito Santo te alertou de coisas erradas que você estava fazendo, e algumas delas você até parou de fazer, mesmo sem estar lendo a Bíblia todo dia, 4 capítulos para ler em um ano, você largou o pecado. É mais difícil, meu irmão, retornar à Bíblia do que largar o pecado. Agora, essa informação que eu citei aos irmãos, quem sabia que hoje é o dia da Bíblia, mostra para nós a dificuldade de retornarmos à Bíblia. Eu não gostaria de falar a frase que eu vou falar agora, mas infelizmente é uma frase a ser dita. A Bíblia já não é mais importante para a igreja, e me dói o coração falar essa frase. A Bíblia tão não é mais importante para a igreja, que eu quero perguntar para nós reunidos aqui nessa noite. Não levante a sua mão, responda para você: qual entre nós leu a Bíblia esse ano? O ano está acabando. Eu até peço aos irmãos, não para a glória sua, se você pegou aquele plano de leitura no início do ano e vai finalizá-lo até dezembro, me procure, para a gente glorificar a Deus pela sua vida, amém? Pastor, eu li o plano de leitura, né? E aí, estou acabando, vou acabar em dezembro, amém, glória a Deus, amém? Qual de nós leu a Bíblia esse ano? Irmãos, nós nem sabemos que hoje é o dia da Bíblia. Olha as dificuldades que nós temos relacionadas à palavra do Senhor, e não há motivos, 95% de nós que estamos aqui nessa noite, estávamos aqui ano passado, e no dia da Bíblia eu preguei sobre o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, a mensagem está lá no YouTube. 85% dos irmãos estavam aqui no ano de 2022, 22 para 23, e no segundo domingo eu preguei sobre o dia da Bíblia. Aliás, a igreja tem 10 anos, e durante os 10 anos, no segundo domingo de dezembro, eu sempre lembro os irmãos que é dia da Bíblia. Mas parece que a Bíblia não é mais importante para nós. Nós estamos deixando de lado a palavra do Senhor. E eu não digo nós, Igreja Batista Nacional Atos, porque a minha oração é para que aqui dentro deste lugar hajam remanescentes que queiram crescer e aprender da palavra de Deus. Porque a única intenção que nós temos aqui na igreja, seja eu ou qualquer outro irmão que for pregar, é única e exclusivamente expor a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Nós não temos uma missão empreendedora, nós não temos uma missão com estratégia de crescimento a curto prazo, mas a principal missão que nós temos, como bons batistas que somos, é que a palavra de Deus seja exposta em cima desse altar, para que através da palavra, a sua vida possa ser mudada, a nossa vida possa ser transformada. Não digo nós, porque a oração é para que aqui tenha remanescentes, a igreja evangélica de maneira geral. Há pouco tempo eu ouvi um testemunho de uma mãe que foi visitar a igreja de um filho, e o filho falou com a mãe assim: mãe, precisa levar a Bíblia.
Lá é escuro, a luz é apagada, vai ter no telão, a senhora não precisa carregar. Essa é a nossa geração. A geração que vai para a igreja como que a igreja fosse um clube social, um local de encontro e não um local onde nós vamos aprender da palavra de Deus. Nós vivemos a geração onde muitos pregadores, quando sobem no altar e têm o microfone nas mãos, falam sobre tudo, menos sobre a palavra de Deus. Mais do que nunca, meu irmão, nós estamos precisando retornar à Bíblia, à palavra. E nesse dia 8 de dezembro, segundo domingo do mês de dezembro, onde é celebrado o Dia Mundial da Bíblia, eu quero trazer nessa mensagem de renovação espiritual a importância de observarmos o livro dessa lei. Extremamente importante. Essa fala que eu disse aqui, não quero dizer para você que obrigatoriamente você tem que carregar o livro impresso em suas mãos, embora seria bom que nós criássemos essa consciência de ainda carregarmos esse livro impresso. Nós podemos fazer uso da Bíblia no celular, no telão, é uma bênção, a Bíblia online. Hoje temos diversas versões esparramadas mundo afora, que nos dá a possibilidade de compreender melhor as Escrituras. É uma boa ferramenta para a gente, né? Quero dizer que a gente tenha obrigatoriamente que não usar a do celular, mas mais do que nunca nós estamos precisando retornar à palavra de Deus. Nós vamos falar mais ao longo que a gente for discorrendo a história que acabamos de ler. A história que nós acabamos de ler, ela é uma história de renovação espiritual. Há uma matéria no seminário que chama História dos Avivamentos. Quando eu fui para o seminário, cheguei no SEBENJ, o SEBENJ tinha 2 cursos de teologia a serem oferecidos, né? O SEBENJ tinha o curso de bacharel em teologia, e o SEBENJ tinha o que era um curso mais voltado para o acadêmico, né, teológico. O bacharel em teologia era um curso assim, que já estava sendo preparado para o MEC, né, para ser reconhecido pelo MEC, naquela época ainda não tinha, e a grade curricular era uma grade curricular acadêmica, e o SEBENJ oferecia o curso de bacharel em teologia ministerial. E o bacharel em teologia ministerial não tinha um foco tão acadêmico, tinha um foco mais ministério. Na verdade, a grade se diferenciava por 10 matérias, 8 matérias, que tinha a mais. Numa sala com 43 alunos, só 3 alunos naquela época tinham optado pelo curso de bacharel em teologia ministerial. Eu era um desses 3 alunos. Meu foco em ir para o seminário não era acadêmico, era ministerial mesmo, né? E as matérias, não só por isso, mas as matérias também me chamavam a atenção. Era missiologia, né? Não tinha aula de missões na grade acadêmica. Aconselhamento pastoral, não tinha aconselhamento pastoral na grade acadêmica. Psicologia pastoral, não tinha psicologia pastoral na grade acadêmica. História dos avivamentos, né? Que é o que eu preciso para fazer o comentário aqui. E durante essas matérias, na maioria das vezes a sala tinha eu e mais 2, eu e mais 1, e mesmo assim, sendo poucos alunos, o seminário forneceu o curso, né? A carga horária era um pouco maior, eu tinha um horário a mais de aula e tinha que ficar para ver essas matérias. Quando a gente estuda a história dos avivamentos, a história dos avivamentos, ela também se divide em Antigo e Novo Testamento. Você tem a história dos avivamentos na igreja, e foram várias, por incrível que pareça, né? De Pentecostes até os dias atuais, a história dos avivamentos ainda continua acontecendo. Vocês irmãos lembram, na pandemia, uma igreja americana, o pessoal começou a fazer um louvor e ficou um mês fazendo louvor, orando, né? Não tenho dúvidas que aquilo foi um avivamento. As pregações de Billy Graham no final do século passado foi um avivamento, né? O surgimento da Convenção Batista Nacional em 1967 faz parte das histórias de avivamento. A Reforma Protestante,
entre a Reforma Protestante de 1967, né, a Rua Azusa americana, a Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, que fez o surgimento do movimento pentecostal pelo mundo. Então assim, a igreja teve vários pontos de avivamento ao longo de sua história, mas a história dos avivamentos não aconteceram apenas com a igreja. A história dos avivamentos passou também por Israel. Em alguns momentos do Antigo Testamento, Deus avivou Israel em alguns momentos. O avivar não significa apenas derramar do Espírito Santo. Para nós hoje, na história dos avivamentos da igreja, é claro que o derramar do Espírito Santo faz parte, mas olhando à luz do Antigo Testamento, a história dos avivamentos em Israel tiveram outros elementos, outros componentes, presentes também na história da igreja, né? Mas não eram avivamentos como derramar do Espírito Santo. Quer ver um avivamento que fez parte da história de Israel, um dos mais marcantes? Elias clamando fogo no altar diante dos 450 profetas de Baal. Aquilo ali faz parte da história de avivamento em Israel. O elemento ali não é o Espírito Santo descendo sobre o povo, é o fogo consumidor de Deus matando os profetas de Baal, após uma oração. Houve um despertar espiritual em Israel, após cair fogo do céu, na oração de Elias. Elias achava que estava sozinho, que não tinha sobrado ninguém. Depois daquele episódio, chega 700 profetas, e fala para Elias assim: você não está sozinho. Houve um despertamento espiritual em Israel, por causa daquela situação. Na história de Israel, a maior intensidade de avivamentos em um curto período de tempo, aconteceu no livro de Juízes. São 19 avivamentos em 120 anos, se eu não me engano. Cada vez que trocava um juiz, o povo caía no pecado, abandonava Deus, se desviava da fé. Se levantava um juiz, o povo se animava, se avivava, voltava para Deus, largava o pecado e servia a Deus com fervor. São muitas as histórias de avivamento, tanto da igreja quanto na história de Israel. E hoje aqui na leitura eu vi mais uma dessas histórias de Israel onde houve avivamento. Antes do rei Josias, né, que é o rei que governa aqui no capítulo 34 de 2 Crônicas, os pais dele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o povo estava totalmente afastado de Deus. Quando Josias assume o governo e assume o reinado, ele começa um despertamento, um avivamento em Israel. E ele vai começar o avivamento em Israel, igual nós pregamos aqui semana passada, deixando o pecado. Logo após deixar o pecado, sabe o que Josias vai fazer? Ele vai restaurar o altar. Seria a mensagem de hoje, eu até falei domingo, mas eu tive que mudar o restaurar o altar para a semana que vem, né? Porque hoje é o dia da Bíblia. Josias vai restaurar o altar. A casa de Deus estava abandonada. A casa de Deus não era importante. Sabe o que o pessoal fez com a casa de Deus no período anterior ao rei Josias? Usaram lá para guardar ferramenta, entulho, taba, né? Você já mexeu com construção? Aí às vezes você separa um quartinho para você guardar carrinho de mão, tábua de pino, ferramenta, pá, enxada, saco de cimento. Fizeram isso com a casa de Deus. Todas as vezes que nós estamos frios espiritualmente falando, meu irmão, todas as vezes que nós enfrentamos momento de frieza espiritual, uma das primeiras coisas que nós desdeixamos é a casa de Deus. Uma das primeiras coisas que o diabo vai plantar no seu coração quando você estiver frio espiritualmente, é que você não precisa ir à casa de Deus. Foi isso que Israel fez anterior ao rei Josias, um descaso com a casa do Senhor. Mas eu pergunto para mim e para você, talvez em 2024,
Nós fizemos um descaso da nossa espiritualidade e da casa de Deus. 2025 é tempo de reerguermos os nossos altares. O que Josias faz? Josias faz a forma corretíssima. Ele pega uma emenda parlamentar tirada entre os políticos de Israel daquele período, chama os levitas e os sacerdotes e o sumo sacerdote, entrega para eles um valor em dinheiro e passa para eles uma função: pega esse dinheiro e refaça a casa de Deus, limpe a casa do Senhor. Talvez é isso que você está precisando fazer nessa noite com a sua espiritualidade: refazer tudo, começar tudo do zero, começar limpando, colocando as coisas no lugar, cada coisa no seu devido lugar. Coloque a oração no lugar da oração, a leitura da Bíblia no lugar da leitura da Bíblia. Coloque o estar na igreja como prioridade para você no domingo, na quinta-feira, se for possível, mas pelo menos no domingo. Comece a arrumar a sua casa, a estabelecer prioridades. Tomara que não seja o seu caso, mas se você está frio espiritualmente, o Espírito Santo de Deus tem te incomodado, tem te alertado que essa é uma situação que você não pode estar. Talvez você reclama da igreja, do evangelho, da mão do Senhor que não trabalha por você, do pastor, de diversas coisas. Talvez você está tão frio espiritualmente que você tem se tornado um reclamão, um murmurador. Mas lá no fundo, não sou eu que preciso te falar, é o Espírito Santo que te incomoda, e Ele fala para você, Ele mostra para você as suas misérias, as suas mazelas. No seu lábio pode ter uma crítica ao evangelho, mas lá no seu coração o Espírito Santo te mostra qual é verdadeiramente o seu erro. E um dos seus erros é frieza espiritual. Se você está frio espiritual e precisa de uma renovação, comece arrumando a casa. Separe essa verba espiritual, não é financeira, e comece a colocar as coisas no lugar. Como que você resolve sua vida financeira? Colocando as coisas no lugar. Você para de gastar no cartão de crédito, você pede uma diminuição de limite, você para de pegar empréstimo a juros abusivos, não é isso? Você fala, não vou comprar roupa durante tanto tempo, vou parar com o lanchinho, fica caro, Mirandinha está comendo R$100, né? Então não dá. Você começa a pôr as coisas no lugar e fala, acabou, não dá, chega. Não é assim? Você não se organiza? Lá no seu local de trabalho, se pintar uma crise, se o seu gerente te chamar a atenção e falar com você assim, olha, abre seu olho, o que você faz? Você começa a fazer coisas que você não estava fazendo, não é? Se você não usava um item de proteção que é obrigado a usar, agora você já passa a usar, né? Você já fica mais esperto. Espiritualmente é a mesma coisa. Seu casamento está mal, como é que você faz? Você senta, conversa, dialoga, explica, coloca, abre o verbo um para o outro, conversa abertamente sobre o que precisa ser resolvido, você coloca as coisas no lugar, amém? Espiritualmente é a mesma coisa. Como que você resolve sua vida espiritual? Você vai começar a colocar as coisas no lugar, meu irmão. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Você nem sabe que hoje é dia da Bíblia. Talvez nem Bíblia você tem. As facilidades que a gente tem, você pode comprar na Shopee, no Mercado Livre, no Prime, você pode pedir alguém para trazer, você pode ligar em Belo Horizonte, não é só uma questão de esperar não. Lembro não sei se foi aniversário da Edileia, que eu dei ela uma Bíblia, e eu queria dar a Edileia uma Bíblia específica, e a data estava em cima, não dava para pedir pela internet. Eu olhei o telefone da livraria Seara em Belo Horizonte, lá na igreja da Lagoinha, liguei lá, só tem a Bíblia? Tem, qual o valor? Tanto, como é que eu pago? Pix, mandei o Pix, pedi, tem 200 carros de Belo Horizonte para Lagoa da Prata todo dia, liguei para um desses, falei assim, endereço da livraria tal, pega uma encomenda lá para mim, pego, passou, pegou R$30, paguei, chegou a Bíblia no dia que eu queria. Nós hoje colocamos tanta dificuldade, talvez nem Bíblia você tem. Coloque as coisas no lugar, vamos correr atrás. Organize a sua casa,
O Espírito Santo não vem no meio da bagunça. Tem que limpar, tem que organizar. Foi o que Josias fez. Chamou Euquias, Safã, Acasias e falou: arruma. Aí enquanto eles estavam arrumando, tira tábua, enxada, pá, limpa, varre, alguém encontra um livro. Me assusta demais, porque primeiro, você tem uma desfeita a casa do Senhor. A casa do Senhor estava sendo usada de depósito. Segundo, eles assustam ao encontrar uma Bíblia dentro da igreja. Irmãos, isso para mim é uma aberração. Se tem um lugar que seria normal se achar uma Bíblia, é dentro da igreja. Talvez na sua casa seja mais difícil achar uma Bíblia e tal, na casa de alguém, de um crente, né? Mas dentro da igreja você achar uma Bíblia é algo absolutamente normal, né? Inclusive a igreja tem uma Bíblia, né? De vez em quando fica alguma minha aqui, mas a igreja tem uma Bíblia. No aniversário da igreja ano passado, pastor Salmão trouxe uma Bíblia dedicada à igreja, e os irmãos que estavam no culto de aniversário assinaram essa Bíblia. 9 anos da igreja, né? A igreja, se você entrar na salinha de criança e achar uma Bíblia, normal ter uma Bíblia dentro da igreja. Os irmãos se assustaram porque tinha uma Bíblia dentro da igreja. Está igualzinho essas igrejas cults que existem por aí. Tem tudo lá dentro, menos Bíblia. Menos Bíblia. Leia porque vai ser bom para você. Pai rico, pai pobre, né? O monge, o executivo. Serão livros ótimos para você que quer empreender, crescer, aprender a administrar melhor seu dinheiro. Leia. Mas tem igreja que você acha só isso e não acha Bíblia. Nós não vivemos um período diferente do rei Josias. Os nossos pastores hoje não são formados em teologia mais, são formados em administração, em marketing, são formados em coaches. Esses são os nossos pastores, que se dizem pastores por aí. Um pastor dos nossos dias, formado nos nossos dias, ele tem até dificuldade com a Bíblia, ele tem mais facilidade com o empreendedorismo do que com a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, é comum hoje nós encontrarmos dentro da igreja pessoas que não leem a Bíblia, que não conhecem a Bíblia. Se continuarmos assim, a igreja perderá os seus princípios básicos, fundamentais. Os irmãos se assustaram, acharam, meu Deus do céu, tem uma Bíblia aqui dentro. Assim, tem o lado positivo, que é o lado que nós vamos pegar aqui, né? Mas olha essa situação pelo lado cômico. Os caras ficou assustado. Vamos levar isso aqui para alguém, gente. Jesus amado, tem uma Bíblia dentro da igreja. Vamos levar para o rei, para ver o que o rei vai falar. Olha para você ver, meu irmão. Qual o problema de achar uma Bíblia dentro da igreja? Os irmãos encontraram o livro da lei, levaram esse livro da lei diante do rei. O rei pediu para que alguém lesse. Na hora que alguém começou a ler, e o rei viu que era a lei de Moisés, provavelmente um dos manuscritos originais, mais antigos, não o primeiro, porque o primeiro foi escrito em pedras, né? Mas uma das cópias mais antigas. Quando o rei viu que aquele material era a lei de Moisés, ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes é sinal de humilhação, quebrantamento, prostração. E houve um avivamento em Israel a partir disso. Irmãos, talvez 2024 foi um ano que a gente passou bem distante da nossa espiritualidade, da palavra de Deus. Se queremos consertar a nossa espiritualidade, precisamos voltar à palavra. É inconcebível que nós queiramos ser cristãos sem ter contato com a palavra de Deus. Precisa doer no nosso coração a falta de conhecimento a respeito desse livro. Nós precisamos amar a palavra de Deus.
ela precisa ser verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O salmista diz que ela é mais preciosa do que ouro puro, mais doce que o mais doce mel. São as palavras de Davi a respeito dessa palavra. Nós começamos a retomar a nossa espiritualidade, olhando para a Bíblia, olhando para a palavra. Eu quero perguntar para mim e para você, cadê a geração apaixonada pela Bíblia? Nós hoje nos apaixonamos facilmente por um pastor, por um grande expositor, por alguém que se apresenta bem em público. Seguimos a homens, andamos atrás de pessoas, queremos sempre ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que massageia o nosso ego. Mas nós precisamos voltar o nosso coração a 15, 20 anos atrás e nos perguntar: cadê a igreja que é apaixonada pela palavra de Deus? Cadê a igreja que se preocupava em conhecer a cada dia mais? Cadê a igreja que não conseguia caminhar distante dessa palavra? Cadê a igreja que ama a Bíblia, que ama ouvir Deus falando com ela através da palavra? Cadê essa igreja? Cadê o povo? Porque nós nos tornamos um povo de movimento, porque nós nos tornamos um povo que quer sentir os arrepios, mas não quer mudança de vida através dessa palavra. Por que a gente espera tanta coisa dentro da igreja, mas não aguardamos essa palavra? Quantas pessoas saem de suas casas, vêm para a igreja querendo um monte de coisa, menos a Bíblia? Nós precisamos, irmãos, ter lágrimas nos olhos ao pensar que existem pessoas que vêm para dentro de uma reunião e consideram a Bíblia chata. Precisa doer em nós, irmãos, quando o pastor fala que a leitura é grande e nós não conseguimos acompanhar. Precisa doer em nós quando você fala que vai ler a Bíblia, mas você fala que está cansado. Ah, pastor, eu começo a ler a Bíblia, minhas vistas embaralham, vem um sono, misericórdia. É normal entre nós ter pessoas que ficam no Instagram, no TikTok, até 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu conheço jovens, não são poucos, são muitos, que viram a noite num jogo online, a noite inteira. Tem jovens que trabalham comigo, camarada pesca o dia inteiro. Você pergunta o que foi? Joguei a noite inteira. Quando eu vi já tinha amanhecido. É a nossa juventude. Eu pergunto: cadê os amantes da Bíblia? Por que essas coisas se tornaram mais importantes para nós do que a palavra de Deus? Como que a gente considera chato ir para a igreja, ouvir a voz de Deus falando conosco através da palavra? Oh, Senhor Jesus, vem. Vem, Senhor Jesus. Eu não suporto viver essa geração se ela piorar. Se nós entendermos que um pastor que prega a Bíblia é arcaico, se nós entendemos que um pastor que prega a Bíblia é ultrapassado, esse é o nosso comentário. Eu sou taxado assim, graças a Deus. Já me chamaram de arcaico, de ultrapassado, porque eu exponho a Bíblia. Existem pessoas que esperam, embora eu dê uma mudada no visual, que eu coloque essas calças do Zezé de Camargo e Luciano, faça um tupete para trás, tenha uma performance. Eu tenho um amigo apóstolo, né? Não é qualquer um que tem um amigo apóstolo, né? Que ele vende e posta assim: ó, se você quer ser mais performático na sua igreja, compre esse terno xadrez. Aí o terno é todo slim, né? Você é gordinho, mas com terno você fica magrinho. Aqui é largo assim, tal, xadrez brilhante, um sapato lustrado. Existem pessoas que esperam isso, que isso é um pastor moderno. A geração que nós chegamos, irmãos, considera a exposição da palavra chato. Os nossos ditos pastores modernos faltam virar cambalhota em cima do altar para atrair a atenção da igreja. Se você assistir um programa do Luciano Huck, do Rodrigo Faro,
E uma igreja de parede preta, o pastor é o mesmo personagem. Um animador de plateia, um animador de palco. E é isso que nós gostamos, é isso que nós queremos. Você pode ter os seus gostos, mas a gente precisa começar a pensar no que é certo. É característica da igreja reformada a pregação da Bíblia por esboço expositivo. Você sabe o que é uma pregação expositiva? É a que lê o texto e fala dentro do assunto. Chama pregação expositiva. Porque ela se prende a explicar aquilo que o texto está contando. Esses pregadores modernos não pregam expositivo. Fala sobre tudo, menos sobre o texto que está na palavra de Deus. Que vergonha, irmãos. É isso o que nós queremos? É isso que você quer? Pastor, o senhor está me obrigando a te ouvir, porque o senhor se considera certo? Claro que não, evidente que não. Eu quero que você comece a pensar entre o que está certo e o que está errado. Qual é a intenção que fez você entrar por aquelas portas? Querer receber uma palavra de Deus, ouvir a Bíblia, aprender mais da palavra de Deus, quando você sair daqui desse lugar, ou ver um talk show acontecendo? Ou ver a exaltação de homens? Todo culto um homem tem que ser exaltado, aclamado. Nós somos a igreja que está colocando o homem num estandarte novamente e tirando a Bíblia de cena. Há muito tempo os evangélicos não são mais os melhores de Bíblia. Há muito tempo a igreja deixou de ser conhecida pela leitura bíblica. Há 20, 30 anos atrás, o crente era referência em conhecimento bíblico. Hoje nós não somos. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos nos perguntar: cadê a geração apaixonada pela Bíblia? Eu sou formado em pedagogia também, graças a Deus. Fiz prova do Enem, passei, ganhei a bolsa. Estudei 4 anos, não paguei um centavo, né? Incentivei outros irmãos, que a Maria da Conceição foi lá e fez a mesma coisa. Foi, vai lá Maria da Conceição, foi lá, fez a prova do Enem e está estudando também com a bolsa do Enem. Enquanto pedagogo, eu sei que eu preciso em algum momento melhorar a didática do ensino, né? Que isso precisa ser uma coisa que você compreenda, que seja atrativo para você. Eu tenho isso em mente. Eu digo isso, sabe por quê? Muitas vezes a gente para de vir com a desculpa de que é chato, e precisamos mesmo. O que a gente pode fazer para o Senhor, tem que ser feito da melhor forma. Se a professora de escolinha ali dentro, se o professor de escolinha ali dentro, não der aula da melhor maneira possível, ele está fazendo errado. Se eu venho aqui pregar e não der o meu melhor, eu estou fazendo errado. Se a Márcia for cantar aqui, ou outro irmão entrar no louvor e for cantar e não der o melhor, vai estar fazendo errado. Eu tenho que dar para Deus o meu melhor. Então, se eu preciso melhorar, eu tenho que melhorar. Eu não estou me justificando. Mas muitas vezes a gente para de vir porque é chato. Nós não queremos saber, irmãos, de escola bíblica dominical. Achamos chato. Estudar a Bíblia é chato. Nós nunca seremos espirituais querendo apenas que Deus satisfaça os nossos desejos. Nós nunca seremos espirituais querendo sempre que o nosso ego seja massageado. Nós nunca seremos espirituais se eu prometer para você só a vitória. Aleluia, você vai ser vitorioso, você vai ser abençoado. Nós nunca seremos espirituais por esse caminho. Por esse caminho nós continuaremos ladeira abaixo. Nunca seremos espirituais. A igreja considerada avivada, renovada espiritualmente, o reflexo dela é na escola dominical. Qual é a presença, a frequência da igreja na escola dominical? Estudiosos de crescimento de igreja, quem trabalha com número, acredita que 10% de presença na escola dominical é um número espetacular para a igreja. Ou seja, se nós somos 60, se tiver 6 na escola dominical, aleluia, glória a Deus, maravilha. Olha a que ponto nós chegamos, comemorar
10% de presença da igreja na escola bíblica dominical. Nossos cultos de estudo bíblico são falidos. A gente chama de escola de profetas, né? Quando falamos que vai ter uma conferência para aprender a Bíblia, não há interesse. Mas se a gente falar que é a campanha do sal, e que você tem que trazer um envelope de R$1.000 para abrir a porta na sua vida, irmãos, mas fica gente até pendurada nesses ventiladores, segurando, querendo, com um envelope de R$1.000 na mão. Essa é a nossa geração, a geração que gosta de ser enganada, porque não conhece Bíblia. Camarada chega para você e fala: sou apóstolo. Você, estende o tapete vermelho, faz o camarim, vamos dar um presente para ele, a oferta tem que ser maior. O homem é apóstolo, gente, é bispo. Nos engana facilmente, porque somos uma geração que não conhece a Bíblia. O camarada chega e fala bobeira e a gente acredita. Alguém chega no seu ouvido e fala algo, você não tem conhecimento bíblico, você já está acreditando, porque somos uma, tomara que não seja o seu caso. Quando eu digo você, é nós os cristãos, né, esparramados por aí, mas nós também, igual eu disse aqui quinta-feira, né, eu também sou facilmente enganado em algumas coisas, né, nós somos facilmente enganados. Para consertar a nossa espiritualidade, nós tem que estar aqui. Se a nossa fé não estiver fundamentada na palavra, não haverá renovação espiritual. Cadê a geração apaixonada? Cadê a geração apaixonada pela Bíblia? Você sabe por que a Bíblia tem um dia? Porque sangue foi derramado para que esse livro chegasse nas suas mãos. Homens morreram traduzindo. Um dos motivos da morte de Lutero foi a tradução da Bíblia do latim para a língua do povo, para que o povo pudesse ler. Homens morreram, foram martirizados, para que esse livro chegasse em nossas mãos. Existem países que esse livro é proibido. Eu acompanho obra missionária em alguns sites, tem uma junta de missões nacionais do Rio de Janeiro, que dizia que para um grupo de 50 cristãos, eles têm uma Bíblia, eles conseguiram entrar com uma Bíblia em Marrocos, para atender um grupo de 50 cristãos. Sabe o que os irmãos fizeram? Dividiram a Bíblia em 50 pedaços, e os irmãos trocam. Você lê Mateus, eu vou ler Marcos, semana que vem eu trago Marcos para você, você me empresta o João. Os irmãos dividiram a Bíblia em 50 pedaços para poder ler. Existe o dia da Bíblia porque pessoas pagaram um preço indescritível para que esse livro fosse mantido, e hoje nós o temos como descrédito. Tomara que essa frase não sirva para mim nem para você, mas mais do que nunca nós estamos precisando retornar à palavra de Deus. Se não nos tornarmos uma geração apaixonada pela Bíblia, nossa espiritualidade não vai bem. Pastor, eu entrei aqui dentro dessas portas com tantos problemas, meu casamento, minha vida financeira. A Bíblia tem a resposta para você. A Bíblia é a resposta para você. A Bíblia te ensina a administrar seu dinheiro, cuidar do seu casamento, criar seus filhos, servir a Deus. Nós precisamos retornar à palavra de Deus. Não deixe para 2025 não, comece hoje. A fala é figurativa, né? É simbólica. Que em 2025, irmãos, nós possamos estar retornando à palavra. A palavra. Repreende esse diabo que coloca no seu coração que a Bíblia é chata. Repreende essas letras que embaralham na hora que você vai ler só a Bíblia. Que para julgar suas vistas não embaralha, para ver Instagram sua Bíblia, suas vistas não embaralha, para ver TikTok suas vistas não embaralha. Na hora que você vai ler a Bíblia, nossa, canseiro, vou ler a Bíblia. Repreende, você é um capeta, tem um demônio ali do seu lado. Você fala para ele: sai, em nome de Jesus, porque tudo que o diabo quer
é que nós nos afastemos da palavra de Deus. Isso não pode acontecer com você, isso não pode acontecer nem comigo e nem com você. Que o Espírito Santo aumente em nosso coração amor pela palavra, que o Espírito Santo nos leve para mais perto de Deus através da palavra, que a palavra não venha cair em descrédito na nossa caminhada, mas que ela possa ser a base da nossa fé. É a Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus, é a ela que você tem que se apegar. Que o Espírito Santo aumente a nossa fome, a nossa sede, por conhecer da palavra dEle. É isso que nós precisamos, meu irmão. Que o Espírito Santo nos faça amigos da Bíblia, amigos da palavra. Aumenta a nossa sede, Senhor. Aumenta a nossa fome, coloca o desejo do nosso coração de conhecer a Tua palavra, que ela seja mais doce que o mais doce mel, mais pura que o ouro, que a Tua palavra possa nos refinar, que a Tua palavra possa nos aprimorar na Tua presença. Voltemos à palavra, voltemos à Bíblia, em nome de Jesus, voltemos à palavra, para que a nossa espiritualidade se levante, para que o nosso coração seja aquecido. Não há avivamento em Israel, não há avivamento na história da igreja, que não houvesse antes um retorno à palavra. No avivamento pode ter louvor, no avivamento tem que ter oração, e no avivamento tem que ter retorno à Bíblia, obediência a esse livro. Oh, saudade de ser conhecido como povo do livro de capa preta, oh, saudade de ser conhecido como povo da Bíblia, ou saudade de ser conhecido como o povo que fez lavar cerebral por causa desse livro. É isso que nós precisamos fazer, irmãos, voltar a amar a palavra de Deus. Coloque no lugar mais visto de sua casa, leia com seus filhos. Lembrei até de um texto, Deuteronômio 6, coloque nos umbrais das portas, leia assentado na mesa da sua casa, ensine aos seus filhos, encuque-as na sua mente, mas não aparte da tua boca o livro dessa lei. Esse livro traz sucesso para você. Quando Josué foi começar o seu ministério, Moisés acabara de ser morto, Deus aparece para Josué e dá uma palavra. Eu sou apaixonado com o versículo 9, é o meu versículo de chamada ao ministério. Não te mandei eu, ser forte, corajoso, não te pasme nem te espantes, porque eu sou teu Deus e serei contigo por onde quer que andares. É o meu texto, mas eu sou apaixonado demais pelos versículos 7 e 8 também, do capítulo 1. Não aparte da tua boca o livro dessa lei, e serás bem sucedido por onde quer que andares. O segredo de Josué para ser bem sucedido estava pautado na Bíblia. Lê Bíblia e portas vão se abrir. Presenteie pessoas com Bíblia e Deus vai te prosperar. Tenha a Bíblia na sua casa, leia a Bíblia na sua casa em voz alta. Você tem dificuldade com leitura? Use a tecnologia a seu favor, baixe um aplicativo, vai ter uma voz lá, não é? Glorify chama, um passarinho voando, uma água caindo, e a mulher vai lendo assim o texto com a voz doce, e quando você vê, você já leu uns 3 capítulos. Faça isso. Às vezes lá na sua casa você coloca só Zé Neto e Cristiano, Bruno e Marrone, Gustavo Lima, está repreendido, meu irmão. Coloca um texto bíblico lá, um salmo para ser lido, e eu tenho certeza que a sua casa vai ser mais abençoada, né? Então coloque a Bíblia na sua casa, faça da Bíblia como parte do seu dia. Não vai trabalhar sem a Bíblia. Tem a Bíblia com você, e você vai ver como que a sua espiritualidade vai melhorar. É simples. Poderia trazer para você talvez uma chave que você não conhecesse, mas a que eu tenho para você, você conhece e não pratica. O que falta na sua vida é Bíblia. O que falta no seu casamento é Bíblia. O que falta na vida dos seus filhos é Bíblia. O que falta na sua vida financeira é Bíblia. O que está faltando na igreja é Bíblia. O que falta para nós é a palavra de Deus. E quando nós voltamos para a palavra, o avivamento vem. O Espírito Santo desce. Irmãos, se voltarmos para a Bíblia, se termos a palavra de Deus guardada no nosso coração, o Espírito vem, irmãos. Ele sopra dos 4 cantos desta terra, Ele enche os nossos corações, porque nada é como a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo aquilo que nós precisamos.
Volte para a Bíblia e você será renovado espiritualmente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé. Enquanto a Márcia vai cantar ao Senhor mais uma canção, vamos orar nesse momento. Amém? Nesse momento.